Oi pessoal, meu nome é Giovana e nós vamos falar rapidamente nesse vídeo sobre as fake news na atualidade. Esse vídeo é organizado em 3 partes, e é a introdução, argumentação e aplicações, em que nós vamos dar uma visão geral, uma contextualizada no assunto, sempre apresentando com repertórios para vocês conseguirem articular com várias áreas do conhecimento, e por fim nós vamos mostrar como esse tema pode aparecer no vestibular. As fake news são notícias falsas, que podem aparecer por meio de imagens, títulos ou textos. Geralmente são acompanhadas pelo sensacionalismo para atrair as pessoas, porque as pessoas, os usuários, para abrirem e consumirem o conteúdo, precisam ter uma motivação. Então, seja por necessidade, seja por curiosidade, seja porque é o assunto do momento, então precisa ter esse recurso chamativo, que é o sensacionalismo. E com base nisso, nós podemos afirmar que as fake news não carregam um discurso neutro. Por quê? As fake news são notícias, e notícias são distribuídas e criadas por pessoas. E pessoas, de acordo com o sociólogo e pedagogo Paulo Freire, têm as suas próprias ideologias. Então, as fake news são formadas por discursos carregados de intenções e de posicionamentos. E se nós formos analisar as motivações das fake news, nós vamos ver que são objetivos econômicos e políticos na maioria das vezes, como maior alcance de visualização, comicidade, atacar algo ou alguém, e como uma estratégia de convencimento e até mesmo de guerra. Então, se nós podemos analisar e correlacionar essa dimensão das fake news, então, essa dimensão de parcialidade, com o discurso do Michel Foucault em sua obra Microfísica do Poder. E a gente pode interpretar as fake news como uma estratégia de controle social, em que um pequeno grupo dissemina as informações falsas para determinar o comportamento de uma grande massa de indivíduos. É importante ressaltar também que a disseminação das fake news tem consequências jurídicas. Então, lá na redação, quando o tema for impactos negativos das disseminações das fake news, nós podemos citar o Código Penal. Então, você tem um impacto jurídico, um impacto legal. O artigo 138 e 139 comprovam isso. Então, é ilegal você caluniar ou difamar alguém. Nós sabemos que fake news, essa estratégia de disseminar informações que não são verdadeiras, não é recente. E tanto é que a frase "uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade" é do ministro de propaganda do Adolf Hitler. Então, assim, não é recente, não é um mecanismo recente. Porém, é importante a gente reconhecer que as fake news têm as suas ações muito mais intensificadas na atualidade, a partir do advento da globalização, que propiciou a internet e as redes sociais. Por quê? Porque a partir desses recursos ocorreu o fluxo bidirecional de informações. Então, as pessoas têm maior acesso às notícias, só que ao mesmo tempo elas também podem distribuir essas notícias. Então, a informação é distribuída muitas vezes por pessoas leigas nos assuntos. Então, não tem essa comprovação científica, não tem essa autoridade ao falar do assunto. Muitas vezes, esses influencers não são pessoas que têm familiaridade com o assunto e com a área, e as suas opiniões, as opiniões dessas pessoas são valorizadas por elas terem muitos seguidores, maior visibilidade na internet. É importante de ressaltar também o fenômeno da pós-verdade e como ela contribui para a desinformação das pessoas. O que é pós-verdade? Pós-verdade foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford em 2016. E ela designa que os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Ou seja, a pós-verdade intensifica a disseminação e a permanência das fake news porque os indivíduos escolhem no que vão acreditar e defendem essas informações sem buscar comprovação.
Então, eles se tornam fechados para opiniões, para fatos que vão de encontro ao que eles acreditam e não questionam a bolha em que vivem. Isso pode ser comprovado nessa charge, em que contrapõe o pensamento do Descartes, penso, logo existo, com a realidade da pós-verdade. Acredito, logo estou certo. Então, o indivíduo vive numa bolha em que ele consome apenas o que quer e, às vezes, o que ele consome, muitas das vezes, não é o correto racionalmente, cientificamente. E aí nós vamos para um quesito muito importante de como combater a fake news. As fake news. É muito difícil a gente individualmente impedir a criação e divulgação de fake news, mas a gente pode impedir a disseminação. Então, quando chega alguma fake news para a gente pode quebrar essa corrente a partir do questionamento e da busca pela veracidade. Então, a gente pode correlacionar isso com a obra Discurso do Método, do René Descartes, em que ele propõe 4 regras para alcançar a verdade na ciência por meio da razão. E a primeira regra é a evidência, em que ele sugere colocar em questionamento, então questionar tudo que não pode ser questionado. Então a gente se livra de todo preconceito, de toda verdade absoluta, e a gente consegue alcançar a verdade racional. Em adição, é importante a gente ressaltar essa dualidade entre informação e conhecimento. A informação é o dado sem contexto, é o dado puro, enquanto conhecimento é informação analisada e interpretada. Então, nós só vamos combater as fake news quando a gente conseguir transformar essa informação em conhecimento. Para finalizar, é importante a gente reconhecer alguns exemplos marcantes de fake news. Então, historicamente, nós temos propagandas russas sobre a Ucrânia. Então, a Rússia queria impedir a ocupação da Crimeia pela Ucrânia. A menina do Kuwait e a invasão do Iraque. Então, a guerra do Golfo era entre o Iraque e o Kuwait. E os Estados Unidos criou uma suposta entrevista com uma menina do Kuwait falando de violências com os soldados iraquianos, e aí para justificar a intervenção dos Estados Unidos numa guerra que não era deles. Outro exemplo de fake news foram as fotos falsas na crise de um grupo muçulmano no Myanmar para justificar o homicídio desse grupo. Outro exemplo são as campanhas anti-vacinas, que estão retornando e constituem uma pública global, de acordo com a OMS, e não possuem evidência científica, e estão colaborando para o retorno de muitas doenças, como o sarampo. E, por fim, as eleições norte-americanas e a participação no Facebook, que promoveu a exposição de dados dos usuários para possibilitar a divulgação de notícias falsas de uma candidata, a Hillary Clinton, e favorecer o Donald Trump. Nós podemos ver que o tema da fake news é muito atual e caiu em muitos vestibulares, como o da Unicamp. A redação da Unicamp do vestibular de 2018 pedia para explicar o que é pós-verdade, para citar exemplos de fake news e as consequências sociais. Nós abordamos esses 3 tópicos nas aulas e eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado.